Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o nosso tema da aula de hoje é área e volume de paralelepípedo e prisma. Então acompanhe comigo o nosso material, façam as suas anotações para uma posterior tira-dúvida, revendo essa aula na plataforma Eduque. Tudo bem? Então venha comigo à nossa aula de hoje. Área e volume de paralelepípedo e prisma. E aí nós vamos trabalhar o hexaedro cujas faces opostas são paralelogramos paralelos. Ou seja, o paralelepípedo é um tipo de sólido geométrico com 3 dimensões, como qualquer outra figura geométrica. Então, nesse caso, nós vamos trabalhar o tridimensional dela, que é a altura, largura e o comprimento, que integram as classes dos prismas. E aí nós vamos nomenclaturar de forma geral como os poliedros, que possuem duas bases congruentes, ou seja, são iguais, e paralelas em planos distintos. Conforme vocês percebem aí na telinha, nós temos aí duas figuras representando um paralelepípedo. Uma está oblíqua e a outra está reta. E aí já vou pedir a vocês que façam as anotações em relação a essas duas classificações e pesquise sobre as figuras oblíquas e as retas. Então, nesse caso, nós vamos ver aí que no prisma tem base de forma de paralelograma, ou seja, ela tem 4 lados e segmentos paralelos do mesmo tamanho, e aí nós vamos chamar de paralelepípedo. Aí nós temos os tipos de paralelepípedo. O primeiro é retangular, que aí nós vamos chamar de o hexaedro regular. Ele apresenta 6 faces quadradas, ou seja, se configura como os cubos. Como os quadrados são um tipo específico de retângulo, o paralelepípedo do retângulo pode ter faces quadradas. Nós temos também o paralelepípedo oblíquo. Apresentam ângulos internos entre as faces que são complementares, retos. Então, nesse caso, eles terão a medida de 90 graus, pois essas faces são faces paralelogramos iguais, 2 a 2. Tudo bem? Então, nesse caso, nós temos algumas características para o paralelepípedo. Ele é uma característica do prisma com os seguintes elementos. E aí, como eu falei no início da aula, ele terá a base, a altura, o vértice, a aresta e as faces laterais. Em relação às faces, ela terá as faces laterais e as opostas, que elas são congruentes, ou seja, possuem o mesmo comprimento. Na figura a seguir, como vocês veem na sua telinha, as faces congruentes são A, B, C. Isso nós estamos falando dos pontos, tá? A, B, C e H, com os pontos D, E, F e G. E ainda, ela tem as faces congruentes em ADFC com o BEGH, conforme vocês verem aí na telinha de vocês a figura geométrica. Nós temos também as arestas, que são os segmentos de retas construídos pelo encontro de duas faces. Quando duas arestas aparecem em um mesmo plano e não possuem um ponto em comum, elas são ditas paralelas. E ainda nós temos o conceito dos vértices do paralelepípedo. Os vértices são os pontos de encontros das arestas. E aí o paralelepípedo ele apresenta 8 vértices, 12 arestas e 6 faces, conforme vocês viram já em aulas anteriores sobre a relação de Euler. Os cálculos dos paralelepípedos. Os principais cálculos desse sólido geométrico para encontrar a área, nós temos 2, tá? A face lateral, como vocês vão ver já a seguir, e a face, e a área total. E ainda nós vamos estudar também sobre o volume do paralelepípedo. Então, nesse caso, conforme a figura, nós vamos definir a área da seguinte forma, que de acordo com a figura ao lado,
nós temos aí o lado A, B e C, que são as arestas do paralelograma. Então, a área total ou externa dessa figura do paralelepípedo pode ser determinada pela seguinte fórmula. E aí vocês acompanhem comigo na sua telinha a fórmula total da área do paralelepípedo. Então, nós temos aí que a área total é igual a 2 vezes o lado A vezes o B, mais 2 vezes o lado A vezes o C, mais 2 vezes o lado B vezes o C. Ou seja, vocês vão perceber que os lados A, B e C, eles se apresentam 2 vezes na mesma figura. E aí, conforme vocês veem na sua telinha, nós temos o lado A da altura, de um lado e do outro da figura. O B, vocês vão encontrar quase ao centro da figura. E nós temos ainda o C. E aí vocês sabem que a definição de área é a base vezes a altura, ou ainda, o lado vezes o lado. E aí, quando você vai simplificar isso dentro da figura plana, nós vamos ter a nomenclatura que você está vendo na sua telinha. Então, nesse caso, a área total será igual a 2 vezes. Aí você vai juntar toda a parte algébrica dessa fórmula. E ela vai ficar da seguinte maneira: 2 vezes A vezes B, mais AC, mais B vezes C. Tudo bem? Então, essa é a nossa fórmula para encontrar a área total de um paralelepípedo. Então, nessa fórmula, nós temos que a área da base é dada pela seguinte equação, que a área da base é igual a A vezes B, como eu havia falado anteriormente, por definição de área. Então, nesse caso, agora nós vamos perceber o volume do paralelepípedo, que ele é dado pela seguinte fórmula: A vezes B vezes C. Ou seja, nós vamos ter aí o produto dos dois lados da figura vezes a altura. Então, acompanhe comigo na telinha aí a figura do paralelepípedo. Então, nós temos aí a medida A, em seguida, na lateral, nós temos a medida B e a altura desse paralelepípedo, que é o C. Então, nesse caso, para encontrar o volume de um paralelepípedo, basta você multiplicar essas 3 dimensões e aí você terá o resultado do volume. Então, de modo geral, o paralelepípedo retângulo, que tem faces quadrangular, o volume é dado pela multiplicação da área da base pela altura. Ou seja, para simplificar melhor essa forma, nós vamos ter que o volume do paralelepípedo é igual a o A vezes o B vezes a altura da figura. Agora nós vamos ao estudo do prisma. Então, nesse caso, os prismas são sólidos geométricos que possuem 2 bases poligonais e um número limitado de faces laterais. E aí o prisma é um sólido geométrico definido no espaço tridimensional, ou seja, 3 dimensões. Para sua definição são necessários um plano alfa, um polígono paralelo ao plano, e uma reta R concorrente a ele. E aí o conjunto de segmentos de retas paralela a R, a reta R, que tem como extremidade o polígono, e o plano forma o sólido que conhecemos como prisma, conforme vocês veem aí na telinha a imagem representando o prisma. Os elementos do prisma são os seguintes: nós temos a base, que é a figura formada no plano e é congruente ao polígono BC, D e G, conforme a figura ao lado. Essas 2 figuras são chamadas de bases do prisma. Então, vocês vão perceber aí que nós temos a face dos pontos A, B, D e G, e abaixo, na base, nós temos a face C, E, H e F. Tudo bem? E aí, nós temos também as faces laterais de um prisma, que são os polígonos que não são base. Um exemplo disso é a imagem que está ao lado, onde você vai perceber a face A, B, C e E
note que as faces laterais de um prisma sempre são quadriláteros. Note também que, em razão de os segmentos da reta que pertence aos pontos A, B, D, G, até o plano alfa, serem paralelos e pelo fato de o próprio polígono ser paralelo ao plano, as faces laterais do prisma são paralelogramos. Dentro dos elementos do prisma ainda nós vamos encontrar as arestas, que são os segmentos de reta formados pelos encontros entre as duas faces. E aí vocês vão perceber na imagem ao lado que nós temos exemplo das arestas, que são os segmentos AB, AD e DF. E ainda vocês vão encontrar outros quando identificar outros elementos dentro desse prisma. Nós podemos ver ainda os vértices, que são os pontos de encontro entre essas duas arestas. E aí nós temos ao lado os pontos A, B, o G e o H e outros, que vocês vão perceber que fazem parte dos vértices de um prisma. Dentro de um prisma nós temos também a diagonal, que é o segmento de reta cujas extremidades são dois vértices, mas que não podem pertencer a uma face. E aí, por exemplo, nós vamos ter os segmentos AF, BF e DE. A classificação dos prismas são duas, tá? Os prismas retos, que são os perpendiculares à base, né? E o prisma oblíquo, que as arestas laterais não são perpendiculares à base, conforme vocês verem aí na figura. Tudo bem? E nós temos o paralelepípedo, que também faz parte dentro da classificação do prisma. Ele é um ponto a ser estudado e o paralelepípedo é um dos prismas estudado hoje. Temos também as bases dos prismas. E aí vocês vão perceber diante da figura que nós temos o prisma triangular, o quadrangular, o pentagonal, o hexagonal, o heptagonal e o octagonal. Todos eles vocês vão classificar a partir, né, das suas bases. E agora nós vamos à área do prisma, onde nós temos a área lateral, que ela é dada pela fórmula área igual a N vezes A, onde o N vai representar o número de lado e o A face lateral. E ainda nós vamos ter a área total, que você vai poder, na área total, somar a área encontrada do prisma mais 2 vezes a área da base. E ainda temos o volume do prisma. E aí você vai ver na figurinha representando aí ao lado que o volume do prisma é igual à área da base vezes a altura, conforme vocês percebem aí na figurinha. Pessoal, hoje o nosso estudo foi acerca da área e volume do paralelepípedo e do prisma. Peço a vocês que recorram à plataforma Educ para ver essa aula e se aprofundar um pouco mais sobre essa parte da geometria em área e volume do paralelepípedo e do prisma. Uma boa aula e até a próxima!